close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you to just desert me. I can't give you what you think you gave me. It's time to say goodbye to turning tables, to turning tables. Hundred skies to see you. Ooh, where that was lost, the ghost is found. I braved 100 storms to leave you. As hard as you try, no, I will never be knocked down. I can keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. No, I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you to just desert me. I can't give you what you think you gave me. It's time to say goodbye to turning tables, to turning tables. Next time I'll be breathing, I'll be my own savior when the thunder comes to me. Next time I'll be breathing, I'll be my own savior, standing on my own 2 feet. No, I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you to just desert me. I can't give you all the things you gave me. It's time to say goodbye to turning tables, to turning tables, turning tables, tables. Na, 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 You were my sun, you were my earth, but you didn't know the ways I loved you, no. So you took a chance and made other plans, but I bet you didn't think that they would come crashing down. You don't have to say what you did, I already know. I found out from him. Now there's just no chance for you and me. It'll never be. Don't it make you sad about it? You told me you loved me. Why didn't you leave me all alone? Now you tell me you need me when you call me on
on the phone. And now I refuse. You must have me confused with some other guy. Your bridges were burned, and now it's your turn to cry. Cry me a river, cry me a river, yeah. Cry me a river, cry me a river, yeah, yeah. I know they say some things I better left unsaid. It wasn't like you only talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. All these things people tell me keep messing with my head. You should have picked honesty and you might not have blown it. You don't have to say what you did, I already know. I found out from him. Now there's just no chance for you and me. There'll never be. And don't it make you sad about it? You told me you love me, why didn't you leave me all alone? Now you tell me you need me when you call me on the phone. And now I refuse. You must have me confused with some other guy. Your bridges were burned, and now it's your turn to cry. Cry me a river, cry me a river, cry me a river. Boa tarde, meus amores, boa tarde, turma linda do meu coração. Estamos juntos, hoje nós vamos falar de DNA, de teste de paternidade, de genoma, de sequenciamento. A gente vai falar um pouquinho sobre essas técnicas e vamos aplicar elas no cotidiano, de como a gente vai encontrar esse tipo de assunto no Enem e nas diferentes provas que nós formos fazer, tá bom? Então, em primeiro lugar, muito bom estar com vocês, estava com saudade já. Estamos em horário novo. Se alguém tiver conectado no Meet também, avisa quem tiver lá que eu vou fazer aqui pelo YouTube. E um detalhe importante, viu, gente? Eu esqueci. O que eu tinha que dizer, meu Deus? Depois eu lembro. Mas vamos que vamos. Porque o tempo é reduzido, então tem que ser tudo bem contadinho, direitinho, para a gente conseguir finalizar em tempo hábil. Tá bom? Ah, lembrei. Por gentileza, quando estiver finalizando, eu tô aqui, tô com o relógio bem pertinho de mim. Mas quando estiver finalizando a aula, vocês me sinalizem por gentileza também aí no chat, porque logo depois você já tem a aula do próximo professor. Nada, Matheus, fica tranquilo. Tá bom? Se alguém puder avisar lá no Meet que eu tô por aqui, fica mais tranquilo. Beleza? Se tiver algum problema com a imagem, com o áudio, vocês me sinalizam também. Ô, gente, que saudade, viu? É tão bom estar com vocês, assim, mesmo que seja meio, né, distante, mas ao mesmo tempo é tão pertinho. Muito obrigado, viu? Muito bom. Então vamos lá, Biologia 1, livro 3, aula 11. Demorou, mas eu aprendi, desculpa. Lívia, meu amor, muito obrigado, minha querida. Gente, olha, hoje nós vamos viver a experiência do ratinho. Vai ser literalmente um momento casos de família nos exames de paternidade. Então, só Jesus na causa para ter misericórdia. Beleza? Então, galera, olha só. Como é que é feito esse teste de DNA para determinar a paternidade? Se fulano é ou não filho de cicrano, se aquele cadáver ele é de fato referente a determinada pessoa ou não, tá bom? Então, para fazer esse tipo de identificação, ok, eu preciso de técnicas genéticas muito específicas.
E aí, galera, tem uma técnica chamada eletroforese em gel de agarose. Ok? Eu, inclusive, aqui tenho um professor que, na verdade, ele não está mais aqui na UFAL. Ele agora está lá foi para os Estados Unidos fazer o PhD dele. Mas eu, por exemplo, fiz um curso de PCR e eletroforese. São duas técnicas que eu vou estar falando para vocês, tá bom? Então, por exemplo, muitas questões que a gente vai encontrar no Enem, inclusive tem uma que apareceu aquele mesmo padrão 6 vezes no Enem, e eu vou mostrar qual seria essa questão, mostra justamente pós a técnica de PCR, de eletroforese, como eu vou estar visualizando esses marcadores, ok? E aí a gente vai entender o passo a passo, tá bom? Então, primeiro, o que seria a eletroforese? É uma técnica que vai permitir a visualização de fragmentos de DNA, de fragmentos de RNA e de fragmentos de proteínas, tá bom? Então, essa técnica tem qual objetivo? Eu visualizar pedaços do DNA, tá bom? E aí eu vou comparar se esse pedaço de DNA, se esse fragmento de DNA, por exemplo, que eu tenho, ele é similar aos meus possíveis genitores, a minha mãe, ao meu pai. Pronto. Então, o que é natural? Que quando eu compare o fragmento encontrado no meu material genético, ele seja similar ao fragmento que é encontrado ou no meu pai ou na minha mãe. Se existe algum fragmento de DNA que eu tenho, mas o meu pai, por exemplo, não tem, obrigatoriamente ele tem que ter vindo da minha mãe. Agora, se nem o meu pai nem a minha mãe tiverem aquele fragmento, significa que eu não sou filho do casal. Ok? E aí a gente vai ver de forma mais prática. Então, galera, para fazer essa técnica, o primeiro passo eu vou precisar cortar o DNA em pontos específicos. E aí, para fazer corte do DNA, nós aprendemos na semana passada que nós podemos utilizar o quê? Enzimas de restrição, ok? São enzimas que vão ali e cortam o DNA em pontos específicos, ok? E um outro detalhe que eu não posso esquecer. Metade da minha carga genética, ela é proveniente do meu pai. Metade da minha carga genética, ela veio da minha mãe, tá bom? Então, partindo desse pressuposto, o que eu vou fazer? Eu vou usar enzimas de restrição. Deixa eu ativar aqui minha caneta. Deixa eu botar aqui uma cor verde. Tá bom? Então, o que as enzimas vão fazer? Elas vão chegar aqui no DNA do meu pai e vão cortar. Tá bom? Eu vou usar as mesmas enzimas. Então, o que eu espero? Se eu recebi o DNA do meu pai, a enzima vai cortar no cromossomo que eu recebi do meu pai no mesmo local. Beleza? Pronto. Se eu recebi o DNA da minha mãe, um dos meus cromossomos é proveniente da minha mãe, então a enzima veio aqui, cortou nesse ponto, cortou nesse outro ponto. Tá bom? Então, o que vai ser natural? Espera aí, que esse aqui eu coloquei do lado errado, mas imagina que tá aí no mesmo lado, tá bom? Vou só fazer aqui um... O que é esses risquinhos verdes, professor? Eu estou colocando aí locais onde as enzimas estão fazendo o corte. Beleza? Então, observem que eu tenho alguns fragmentos de DNA bem marcadinhos. Então, tem um fragmento aqui em cima, outro fragmento aqui embaixo, outro fragmento aqui embaixo e esse outro aqui que veio da minha mãe. Tá bom? Pronto. Então, o que são isso? São os fragmentozinhos que a enzima foi lá e cortou. Eu vou tentar colocar isso aqui de uma forma bem simples para vocês conseguirem montar o processo na cabeça de vocês. Tá bom? Então, beleza, professor. Como é que a gente faz isso? Peguei a minha amostra de DNA materno, de DNA paterno e do DNA do bebê, por exemplo, cada uma dessas amostras, ok? E eu vou separar elas em pequenos tubos, beleza? Esse material, ok? Eu vou ter uma mistura com fragmentos de DNA e aí eu vou pegar uma pipeta, ok? Na verdade, a gente utiliza um tipo de pipeta especial chamado micropipeta. Vamos coletar uma amostra, um pouquinho desse DNA, tá bom? E nós vamos colocar em uma cubazinha, ok? Específica para o procedimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar aqui, ó,
amostras de DNA, amostra 1, amostra 2, amostra 3. Por exemplo, 1, 2 e 3 são diferentes indivíduos. Então, coloco essas amostras, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Na hora de fazer esse procedimento, ok? Só mostrando para vocês aqui, ó. Eu tenho uma amostra, segunda amostra, terceira amostra, quarta amostra. Então, eu vou colocar, certo? Por meio de uma pipeta, essas amostras nesse gel de agarose, tá bom? Essa plaquinha azulzinha que eu estou colocando para vocês. Professor, o que seria esse gel de agarose? O gel de agarose, galera, ele vai funcionar como se fosse uma espécie de peneira. Ele vai avaliar, assim, ó, esse fragmento aqui é grande, então esse fragmento aqui, como ele é maior, ele não vai conseguir se distanciar muito do local onde eu fiz a pipetagem, tá bom? Ah, esse fragmento é pequenininho, então ele vai conseguir percorrer uma distância maior. Eu vou dizer que ele correu uma distância maior, tá bom? Então, por que que alguns a gente está... Ah, professor, mas depois do procedimento, eu estou vendo que está aparecendo vários marcadores ao longo do caminho. E aí observe, primeira coisa, o DNA ele foi colocado nesses fragmentos no lado do polo negativo. Por quê? Porque o DNA tem carga negativa. Beleza? Então, coloquei a minha amostra de DNA. Beleza? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou ligar um eletrodo. E aí, quando eu ligo o eletrodo, tem um polo negativo e um polo positivo. Esse DNA ele vai correr ao longo desse gel de agarose, tá bom? E aí, como é que ele vai correr? Os fragmentos maiores vão correr menos, os fragmentos menores vão correr mais, vão se distanciar. Ok? Então, mostrando isso aqui de uma forma mais prática. Coloquei com a pipeta aqui no meu gel de suporte, beleza? Pipetei aqui, ó, primeira amostra, segunda amostra, terceira, quarta amostra. Beleza? Liguei o meu eletrodo e aí o que vai acontecer? Essa questão de atração elétrica. Os opostos se atraem. Então, o DNA tem uma carga negativa, ele está no polo negativo, ele vai migrar em direção ao polo positivo. Esse distanciamento vai depender de quê? Do tamanho do fragmento de DNA. Então, fragmentos maiores correm menos, fragmentos menores correm mais, tá bom? Então, o que vocês estão observando? No meu experimento, na minha técnica, eu precisei de um suporte plástico, precisei de uma micropipeta, certo? Soluções de tampão, um gel, geralmente esse gel utilizado é o gel de agarose, ok? E os meus eletrodos. Tem um polo negativo aí e um polo positivo, beleza? Resumindo, pessoal, de uma forma mais prática, eu queria até que vocês anotassem. Então, primeiro, coloquem aí. Eletroforese é uma técnica que permite a visualização de fragmentos de DNA. Segundo, como é que funciona essa técnica? Eu faço o corte do DNA em pequenos fragmentos, usando a enzima de restrição. O DNA tem carga negativa e ele vai migrar em direção ao polo positivo. E esses fragmentos eles vão separados dependendo do tamanho e do peso molecular, ok? Fragmentos maiores percorrem menores distâncias, fragmentos menores percorrem maiores distâncias. Anotem rapidinho para a gente dar seguimento. Terminei de anotar, já me avisa aqui para a gente continuar. Deixa eu deixar aqui em tela cheia que fica melhor para vocês, né?
Beleza, gente? Então, basicamente nesse slide eu estou resumindo a técnica para vocês. Pronto. E aí nós vamos para a primeira questão aí do livro 3, Bio 1, aula 11, tá bom? Então, basicamente, o que aconteceu? Eu fiz o procedimento de eletroforese, eu separei ali, ó, diferentes amostras, tá bom? E essas amostras correram no gel de agarose, beleza? O que eu preciso lembrar? Amostras maiores percorrem uma menor distância, ok? Fragmentos maiores. Fragmentos menores conseguem ir mais longe, tá bom? E aí eu tenho esses marcadores. O que são esses marcadores visíveis? São os fragmentos de DNA. Essas faixas são os fragmentos de DNA. E o que precisa ficar muito claro para mim certo? Tenho metade do meu DNA oriundo do meu pai, a outra metade é oriunda da minha mãe. Então, se eu tenho um marcador nesse bebê, se eu tenho uma faixa aí no bebê, essa faixa tem que estar ou no pai ou na mãe, beleza? Se eu estou tentando fazer o reconhecimento de quem é o possível pai e o possível casal aí nessa questão, que são os pais do bebê, eu vou precisar reconhecer o seguinte, ó. Esse marcador que está aqui no bebê, ele tem que estar ou no pai ou na mãe, que é o casal, que são os genitores desse indivíduo, tá bom? Ah, mas essa banda está no bebê, não está no pai, não está na mãe, então já vou excluir esse pai, já vou excluir essa mãe. Não podem ser os genitores desse indivíduo, tá bom? Então, analisem a questão e postem a resposta aí para mim. Ô, gente, eu não sei o que vocês sentem, se vocês preferem o Meet ou preferem por aqui. O que eu acho bacana é porque dá a possibilidade de vocês darem uma revisada depois. Ó, essa questão aqui, gente, é uma questão do Enem, mas essa questão, quase a mesma coisa, ela caiu 6 ou foram 7 vezes no Enem. A última vez que eu vi foi 6. Eu disse isso em sala, quando chegou no dia da prova, tinha caído novamente. Pronto. Então, professor, como é que eu faço análise disso aqui de forma mais rápida? Galera, ó, uma dica. Se você for olhar do primeiro até o último, você vai perder muito tempo. Então, olhando para o bebê, você tenta reconhecer, ó, eu vou olhar uma faixa que está no bebê, mas que a grosso modo eu percebo que não está na maioria dos casais. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, para a última. Quando eu vim para essa última faixa, eu vi que o casal 1 não tem esse marcador, certo? Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. Ok? Então já identifiquei. É o casal 3. Ah, quero conferir. Ó, não tá. Não tá. Encontrei esse marcador. Então tá ok, ó. Tô conseguindo fazer o reconhecimento. Beleza? Muito simples, questão muito fácil. Professor, já vou adiantando a segunda questão. Bora lá. Então, resposta letra C, 3. Segunda questão, questão também extremamente fácil. Eu quero reconhecer quem são os pais, ok? Qual rato é o pai aí de um novo ratinho que nasceu em laboratório? Então, foi feita uma avaliação, ok? Foi feito um exame de DNA e analisou-se essa similaridade, tá bom? Do indivíduo com cada um desses ratos, com rato 1, rato 2, rato 3, rato 4, tá bom? O que eu preciso lembrar? O rato, ele vai ter metade do seu material genético proveniente do pai, a outra metade proveniente da mãe, ok? Então, vamos lá, analisem a questão. Eu quero saber se algum desses indivíduos, eles de fato podem ser pais pode ser o pai aí desse ratinho ou não, ok? Se pode, beleza. Por que motivo? Então avaliem aí a questão.
Eu acho esse assunto, galera, eu não sei o que vocês vão sentir, mas eu particularmente, eu acho um dos assuntos, assim, mais literalmente esculhambadamente fáceis. O Clebson tava aqui me lembrando da aula. Lucas, fala terceiro ano, você a gente tá no YouTube. Pronto, a galera aí já foi marcando. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Não, gente, vocês são debochados, viu? Galera, bota pra lascar na resposta, desculpa. Então, resposta letra B. Ah, professor, mas foi 49%, mas tá dentro do limiar aceitável. Ok? Então, esse aí seria o genitor, o pai da história. E aí eu peguei essa questão 1 aqui dos exercícios propostos, que vai mostrar o seguinte, ó. Observe na imagem que essas setas mostram os locais onde aconteceram os cortes. Então, eu tenho fragmento A, fragmento B, fragmento C. Pensando aí na técnica que os fragmentos maiores correm menos e os fragmentos menores percorrem uma maior distância, tá bom? Eu queria que vocês analisassem do polo positivo para o polo negativo. Beleza? Vão analisando e coloca a resposta aí para mim, por gentileza. Ok? Vamos lá. Quero ver como vocês vão organizar isso aí. Presta atenção no enunciado, galera. Às vezes parece uma coisa, é outra. Então vamos analisar aqui, ó. Galera colocou aí alguns. Teve gente que colocou B. Por exemplo, ó, o normal do exame, a sequência, ok? Ela vai de onde? Do negativo para o positivo, certo?
Ok? Então, se a leitura for feita de forma contrária, do positivo para o negativo, então eu vou seguir o quê? Se for do positivo para o negativo, então eu vou ter o quê? Menor fragmento até chegar ao maior fragmento. E aí eu observo, quem é o menor fragmento aí na história? Fragmento C. Depois, próximo fragmento pequeno, G. E aí de forma crescente. Então, seguindo o enunciado da questão, a resposta seria a letra D. Tá bom? Ó, o procedimento, gente, ó, só colocando uma observação. O próprio enunciado aqui em cima fala: no processo de eletroforese, certo? Vai ter a migração do polo negativo para o polo positivo, certo? Aí tá dizendo, a leitura deve ser feita, que é o enunciado da questão, é o comando, certo? Se a leitura for feita a partir do polo positivo, então a sequência vai estar invertida. Então é só uma questão de como a questão foi colocada, tá bom? Então, se fosse de forma correta, do positivo, do negativo para o positivo, do maior para o menor, seria a letra B. Mas, como ele colocou aqui no enunciado, ok? A leitura deve ser feita do positivo para o negativo, é na ordem inversa. Dessa maneira, a resposta é letra D. Por que eu coloquei essa questão? Justamente porque eu pensei que talvez alguém fosse se atrapalhar aí. Beleza? E aí vem uma outra técnica, galera, chamada de PCR, ou reação em cadeia da polimerase. Eu tenho que correr, porque senão não fecha a aula a tempo. Tá bom? Então, olha só. Para fazer a eletroforese, eu preciso de muito DNA. Beleza? A amostra de DNA tem que ter uma quantidade absurda. Então, essa técnica surgiu ali nos anos 80, a técnica de eletroforese, mas a quantidade de DNA necessária para conseguir realizar era absurda. Então, às vezes, era inviável. Certo? E aí, o que aconteceu? Foi descoberta uma técnica de multiplicação do DNA. Então, lembra que a minha célula ela faz o processo de duplicação? Ela pega uma molécula de DNA como referência e produz duas, e aí continua multiplicando esse DNA na hora que a célula vai se dividir, tá bom? Então, esse processo de multiplicação que acontece naturalmente nas células, antes da divisão, eu consigo fazer essa multiplicação em laboratório, mas produzindo um número absurdo de cópias. Então, para produzir um monte de DNA, eu uso a técnica de PCR, ou reação em cadeia da polimerase, tá bom? Então, qual é a função, qual é o objetivo da PCR? Multiplicar a amostra de DNA. Então, o que eu vou precisar, certo? É um processo tranquilo que eu faço em laboratório. Eu vou precisar de uma amostra de DNA, certo? Eu vou precisar de primers, que são os iniciadores, nós já aprendemos isso anteriormente. Vou precisar jogar ali naquele ambiente os nucleotídeos, beleza? Diferentes nucleotídeos com adenina, com timina, com guanina, com citosina. Eu vou precisar de uma enzima chamada TAC-polimerase. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa enzima. É uma enzima que ela foi encontrada em bactérias extremófilas, bactérias resistentes a altas temperaturas de lagos vulcânicos. E essa enzima aí foi coletada a partir dessas bactérias. Essa enzima ela consegue multiplicar o DNA. É uma DNA polimerase especial. Tá bom? Eu preciso de um tubo, certo? E esse Eppendorf ou um microtubo para fazer a PCR. Ok? E eu vou precisar de um outro equipamento, galera, chamado termociclador. Que é basicamente essa maquininha. Então, vamos lá. Essa enzima TAC-polimerase, ela foi descoberta em uma bactéria extremófila, uma bactéria de lagos vulcânicos. E aí, qual era o problema? Eu queria produzir essa enzima TAC-polimerase em grande quantidade para eu conseguir multiplicar o DNA no laboratório. Aí, para fazer isso, o que foi feito? Deixa eu só desativar o alarme aqui. Para fazer isso, para multiplicar essa enzima,
TAC polimerase, o que foi feito? Eu peguei o gene dessa bactéria extremófila, cortei esse gene de interesse, e aí fui lá em uma outra bactéria, que era uma bactéria comum, uma bactéria chamada Escherichia coli, uma bactéria que eu consigo cultivar em laboratório de forma muito simples. E aí eu peguei esse gene da bactéria extremófila e coloquei na bactéria Escherichia coli. Resultado, a bactéria Escherichia coli se tornou uma fábrica de TAC polimerase. Nesse caso, a Escherichia coli é uma bactéria transgênica, porque ela recebeu um gene de uma outra espécie de bactéria, tá bom? E aí, qual foi a consequência disso? Esse gene fez com que essa Escherichia coli modificada, ela conseguisse produzir essa enzima em grande quantidade. E basicamente, o que vai acontecer? Eu tenho um DNA de interesse, um gene, certo? Normalmente, para multiplicar esse DNA, eu tinha duas opções. Ou recortar esse gene de interesse e colocar ali em uma bactéria, e a bactéria se multiplicava, eu fazia essa multiplicação em vivo, só que tem um problema. Na multiplicação em vivo, demora muito tempo para eu conseguir cópias daquele gene de interesse. E aí o que acontecia? Na multiplicação in vitro, ok? Que é a que eu consigo através da PCR, eu vou pegar uma única amostra e vou multiplicar aquele DNA de interesse em uma quantidade absurda, ok? Então, se eu multiplico esse DNA em quantidades absurdas, eu vou conseguir ter cópias daquele DNA para poder fazer uma análise em laboratório, só que como são cópias fiéis, certo? Eu vou ter uma grande quantidade de DNA que vai me permitir fazer uma análise satisfatória. Ok? Então, basicamente, o que acontece nessa técnica? Eu vou submeter esse microtubozinho que está com tudo aquilo que eu coloquei, né? Com o primer, com a enzima, com a amostra de DNA, com os nucleotídeos, tá bom? E aí eu vou submeter a diferentes temperaturas. Primeiro eu coloco a 95 graus. Deixo lá por 30 segundos. Deixo a 95 graus para quê? Para que nessa temperatura eu quebre as ligações de hidrogênio. Depois eu vou diminuir a temperatura. Eu vou submeter o meu tubo a uma temperatura de 30 a 65 graus. O que vai acontecer nessa temperatura de 30 a 65 graus? Como a fita, a molécula de DNA, estava separada porque quebrou as ligações de hidrogênio, nessa temperatura de 30 a 65, os primers vão se ligar em cada uma dessas fitas. Tá bom? Ponto. O primer se ligou, ele vai servir como iniciador para que a TAC polimerase vá ali e comece a produzir novas fitas complementares. E aí eu coloco a 72 graus e a TAC polimerase vai produzindo essas novas fitas. Antigamente, para fazer isso, galera, eu tinha que fazer de forma manual. Coloco a 95 graus, aí fica esperando lá, conto no relógio. Aí depois coloco nessa outra temperatura. Depois coloco a 72 graus. Então, isso aí terminou o primeiro ciclo, multipliquei o DNA. Depois vou ter que fazer tudo novamente, para cada vez produzir novas cópias. E aí, galera, com esse equipamento chamado termociclador, eu consigo fazer de forma automática, coloco meus tubinhos ali. Esse aparelho, ele consegue variar as temperaturas para que as ligações quebrem, ok? Para que os primers se liguem, para que a enzima produza a fita complementar. E isso acontece de forma tranquila no laboratório. Cerca de 2 horas depois, eu tenho milhões de cópias de DNA e são cópias idênticas, tá bom? Então, eu faço a PCR para conseguir ter uma grande quantidade de DNA para fazer a análise em laboratório, ok? Então, sendo assim, analisem a quarta questão, ok? Questão muito simples, certo? Basicamente, tá falando aqui sobre a complementação de adeninas com timinas, guaninas e citosinas. Mas se eu for fazer uma PCR, qual dos fragmentos de DNA vai ser o primeiro a desnaturar? Ou seja, qual das minhas amostras de DNA eu vou separar mais rápido, ok? Quando eu submeter ali àquela alta temperatura de mais de 90 graus. Qual molécula aí vai separar as ligações de hidrogênio mais rápido? E aí fica a dica.
Quem separa as ligações mais rápido? Quem tem mais adeninas e timinas. Então, a partir desse macete, reconheçam aí a resposta correta. O Arthur disse que é sei. Manda brasa. Então, o que você vai observar? Quantas adeninas e timinas? Ó, qual a dica? Você pega só uma fita. Nessa aqui, ó, tem 2. Nessa outra, 3. Nessa C, beleza? Nessa de cá. Na última. Tá bom? Então, o que eu observei? Que na letra C eu tenho uma quantidade de adeninas e timinas maiores, ok? Em relação às outras. Lembrando, se cada adenina está ligada à timina por 2 ligações de hidrogênio e cada guanina está ligada à citosina por 3 ligações de hidrogênio, então, onde eu tenho menos ligações, eu separo mais rápido. Onde eu tenho mais adeninas e timinas, eu separo mais rápido. Ok? Totalmente correto. E aí, galera, existe um projeto chamado Genoma Humano. Esse projeto ele tinha por objetivo conhecer todo o genoma humano. Como assim? Conhecer todo o DNA, quais eram os genes que eram encontrados ali, quais eram as sequências, certo? Quanto do DNA humano ele é codificante, ou seja, ele é convertido em proteína no final do processo. Quanto desse DNA ele vai não ser codificante, beleza? Então, isso aí é o projeto Genoma Humano, que ele surge aí nos anos 90 e ali em 2013 acabou tendo um enfoque muito bom. E a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é o conceito de genoma. Então, genoma... Gente, só me sinalizem aí quanto ao horário. Nossa aula termina 2h20, não é isso? Genoma é o conjunto completo de informação genética de um organismo. Tá bom? E como assim? É toda a porção codificante, certo? E toda a porção não codificante. Beleza? Então, o genoma é o conjunto inteiro de toda a informação genética que eu tenho. Seja ela codificante, ou seja, aquela que eu leio, produz RNA e a partir do RNA produz proteína, e aquela porção que não vai codificar proteína. Beleza? Então, esse conjunto inteiro, conjunto completo, é o genoma. Lembrando, a maior parte do nosso genoma, ele é não codificante. A porção do meu DNA, onde eu encontro genes, ela é mínima. Ou seja, se eu falo em genes, eu estou falando em porção codificante. Certo? E aí existe uma técnica chamada de sequenciamento, que ela vai avaliar justamente qual é a sequência desse DNA. Ok? E aí eu vou lembrar, o DNA, né, ele está escrito ali em quê? A gente usa letras para representar, que equivalem aos nucleotídeos, adenina, timina, citosina e guanina. Então, esse código genético vai ser justamente essa sequência de letras. Então, por exemplo, Lucas, o gene responsável pela produção de insulina, ele tem qual sequência? Ok? E aí eu vou conseguir reconhecer exatamente qual é a sequência de DNA, ok? Qual a combinação aí de letras que vão corresponder ao gene que codifica determinada proteína, por exemplo, a insulina. Tá bom? Então, o sequenciamento tem esse objetivo. E aí aqui, por exemplo, é um sequenciador automático. Observem, ó, as sequências. Então, já sei, ó, como é aquele pedaço de DNA que eu estou avaliando, ele tem essa sequência aqui, ó. A, T, A, G, 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 G e tal. Tá bom? Professor, eu estou avaliando uma das fitas, então automaticamente eu vou saber qual é a fita complementar. Beleza?
E existe uma coisa muito interessante. Eu fiz um sequenciamento, por exemplo, em laboratório de uma determinada amostra de DNA ou de um RNA, certo? Por exemplo, vamos falar aqui de vírus. O SARS, que é uma variação de COVID, certo? É o COVID do tipo 2. Ele foi sequenciado. Então, por exemplo, pessoas que pegaram esse vírus, certo? Os pesquisadores coletaram a amostra do vírus e em laboratório analisaram qual era a sequência do material genético do vírus, tá bom? E aí eles fazem isso em laboratório. Tem um site, galera, chamado NCBI, beleza, que é um banco de dados contendo o sequenciamento, a sequência do material genético de vários seres vivos, de vários organismos, inclusive de vírus. Então eu, por exemplo, sequenciei o COVID aqui em Arapiraca, coletado das pessoas que estão adoecendo aqui. O que eu vou fazer? Eu entro no site do NCBI e eu mando essa sequência para lá, ok? Por que isso vai ser importante? Para que tanto eu possa comparar, a amostra que eu coletei aqui, ela tem a mesma sequência que a amostra que está ocorrendo nos Estados Unidos, que a amostra que está ocorrendo na Europa. Então, a partir disso, eu vou entender, não, o vírus que está circulando aqui no Brasil, ele é um vírus mutante. Ele tem uma variação, ele é diferente da amostra que está ocorrendo em outros lugares, em outros países, tá bom? Então, tanto eu vou conseguir ter essa informação e publicar essa informação no meio científico, mas eu também posso compartilhar essa informação para que outros pesquisadores consigam trabalhar aí de forma mais eficiente, pensando em uma vacina. Então, a partir do conceito de genoma que nós falamos anteriormente, analisem aí a terceira questão do livro. Então, basicamente, o que ele fala? É importante conhecer a sequência do genoma humano, certo? E, basicamente, o que eu preciso saber? Qual é o conceito de genoma? Entendendo o que é o conceito de genoma, eu não vou errar essa questão de forma alguma. Sabendo que o genoma é toda a informação genética de um indivíduo, considerando toda a porção codificante, toda a porção não codificante, ok? A resposta, letra C. A maior parcela do genoma humano ela é composta por genes e a maior parte do genoma é composta por regiões aparentemente não codificantes, certo? Então, resposta, letra C. Certinho. E existe um projeto, galera, chamado Projeto Proteoma Humano, que buscou conhecer as diferentes proteínas que são produzidas pelos seres humanos, tá bom? E algo muito interessante em relação a esse estudo, que avaliavam essas diferentes proteínas, quais eram os aminoácidos que faziam parte dessas proteínas, certo? Quais eram os aminoácidos naturais e quais eram os aminoácidos essenciais que compunham essas proteínas. Isso acabou sendo um estudo também que está aí em andamento. A cada dia eu consigo descobrir mais peculiaridades do DNA humano. Eu consigo descobrir novas proteínas que são produzidas que até então a gente desconhecia. Então, assim, a ciência ela é muito versátil, tá bom? E retomando só a fala sobre genoma, eu queria lembrar a vocês uma coisa. 90% do nosso genoma é similar ao genoma de um rato. Ok?
E se eu comparo com o chimpanzé, o nosso genoma, galera, ele tem 99% de similaridade. Por que eu estou falando isso? Para nós entendermos porque nos ensaios de laboratório, nós inicialmente fazemos estudo com ratos. Por quê? Ratos se multiplicam de forma muito rápida em laboratório. Como tem um DNA muito parecido com o nosso, acaba sendo muito funcional para eu fazer testes com drogas, com medicações nesses ratos, ok? Com tratamentos nesses ratos, para avaliar como o corpo deles respondem a esses tratamentos. Após fazer esse bioensaio com rato, aí geralmente a galera faz, não, agora eu vou começar a utilizar os chimpanzés, porque são muito mais parecidos com os seres humanos. E aí avalia-se como esses chimpanzés estão se comportando, ok? Com determinado tratamento. E aí depois nós vamos para os seres humanos. É super importante lembrar de toda essa questão bioética da coisa, né? Como assim, professor? Existe toda uma questão de responsabilidade com a vida, o cuidado com o não sofrimento animal. Então, esses tipos de estudos que fazem experimentação em vivo, mesmo que não sejam com seres humanos, precisa passar por um conselho de ética, ok? Nesse caso, um conselho de bioética, para ter aprovação e ele conseguir continuar caminhando. Nas universidades existem esses conselhos justamente para avaliar se aquela pesquisa ela pode gerar algum tipo de dano para determinado ser vivo, se é o sofrimento que de fato é necessário pelo bem da pesquisa ou não, tá bom? Então, para a gente fazer experiência com o ser humano, a gente precisa de muito cuidado, porque a vida, sobretudo a vida humana, ela é super valorizada cientificamente, né? Mesmo que politicamente, às vezes, isso não seja também priorizado. Então, galera, faltam 3 minutos para finalizarmos a aula. Se ficou algum tipo de dúvida para vocês aí, já vão me sinalizando, já vão tirando a dúvida de vocês. Já vou pedindo mais uma vez, não esqueçam de responder as questões propostas do livro lá no SAIS. Então, responda no livro e vai lá no SAIS, depois manda o gabarito, só para eu entender o que vocês estão errando, o que vocês estão com dificuldade, porque aí eu posso organizar uma live extra para a gente discutir isso, tá bom? Então, dúvidas aí em relação ao assunto, alguma coisa não ficou clara, alguma curiosidade, algo a ser perguntado, então fiquem à vontade, tá bom? Lembrando, eu preciso que vocês falem no chat, seja falando oi, seja colocando as respostas, para eu saber quem de fato estava presente, tá bom? Então, é isso. Quem não teve nenhum tipo de dúvida, a professora Monique vai estar começando aliás, acho que ela, não sei se ela dá aula hoje, porque ela está apresentando alguma coisa do doutorado. Mas vocês têm a próxima aula agora de 2h20, então já podem aí se conectando pelo Google Meet, porque a próxima aula já começa com vocês. Ok? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, falem comigo. Ah, professor, essa questão eu estava respondendo no livro, eu não entendi direito. Manda zap aí para mim, que aí eu tiro sua dúvida. Beleza? Esse assunto ele é muito bestinha, um assunto muito fácil, mas se você não tiver o conceito de genoma bem organizado e você não ter a clareza da técnica, compromete tudo. Ok? Só uma dica. Para fazer a avaliação de teste de paternidade, normalmente eu comparo o DNA nuclear do bebê, por exemplo, com o DNA nuclear do pai e da mãe. Eu posso fazer também a comparação com o DNA mitocondrial, se eu estiver falando só de maternidade, porque a mitocôndria é de herança exclusiva materna. E dependendo da situação, eu posso também fazer com parentes próximos, com tio, avô, para fazer essa análise de DNA, tá bom? Mas o ideal é que seja o DNA do parente de primeiro grau. Um abraço, fiquem com Deus, arrasem!